Vamos abrir o nosso coração e orar ao Senhor. Senhor, com atitude de gratidão em nosso coração, oramos outra vez para dizer quanto te amamos, Senhor. E te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Recebe a nossa adoração esta manhã, Senhor, e permita que a gente possa estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para recebermos a sua palavra. Transforma a nossa vida, Senhor. E agradecidos estamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem de hoje é: o que queres ofertar ao Senhor hoje? O que queres ofertar ao Senhor no dia de hoje? A história do Natal nos mostra diferentes personagens e diferentes reações à chegada de Jesus Cristo. E alguns desses personagens, que foram personagens diferentes, eles tiveram atitudes radicalmente opostas. E eu não vou examinar hoje todos os personagens que participaram da história do nascimento de Cristo, porque nós já começamos a contar essa história nas nossas mensagens desde alguns domingos atrás. Mas o fato é que dois deles eu quero ressaltar. Uma é a atitude do rei Herodes. O rei Herodes, a maneira como ele recebeu aqueles sábios, aqueles magos em Jerusalém, e a maneira como ele queria atacar a Jesus Cristo, porque ele sabia que o rei eterno viria e o rei eterno era uma ameaça para ele. Então, esse rei Herodes, ele só pensava em duas coisas. E não é muito diferente do que os reis desse mundo pensam. Ele pensava em poder e pensava em prestígio. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele mandou fazer um censo e ele queria buscar, ver onde é que estava Jesus Cristo, que era para matá-lo. Mas quem poderia fazê-lo com sucesso? O Salvador do mundo, ele veio numa missão, ele veio num propósito, mas ninguém pode fugir ao plano de Deus. O plano de Deus é um plano eterno, ele não é um plano temporário. Os reis do mundo, eles governam temporariamente, mas o único reino que ele durará para sempre é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente que para Herodes, o Senhor Jesus era uma grande ameaça. Agora, qual foi a atitude dos sábios, também chamados de magos, também conhecidos como magos? Eles vieram com o propósito de adorar o Senhor. E, na verdade, esse é o principal propósito para o qual nós existimos. Deus nos criou para quê? Para adorarmos uns aos outros? Para idolatrarmos outros deuses? Não, ele criou. O principal propósito pelo qual Deus nos criou foi para nós adorarmos a Ele. E assim nós o fazemos, domingo após domingo, e o fazemos em espírito e em verdade, porque a adoração é algo muito nobre, é a atitude mais importante que nós podemos tomar na nossa vida, é a gente aceitar o chamado de adorar ao Senhor e adorar no sentido real de adoração. Então vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo número 2, versículos 1 ao 12. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. E eu vou ler desta tradução aqui portuguesa, porque ela tem uma linguagem semelhante à da Ferreira de Almeida, mas ela é bem mais precisa em termos de tradução. Vamos ler então, e eu vou, durante a leitura, a gente vai acompanhar com o que está escrito. E a palavra do Senhor diz: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus nasceu em Belém, na região da Judéia, no tempo do rei Herodes. Depois do seu nascimento, vieram uns sábios do Oriente
a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? É que nós vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Quando Herodes teve conhecimento disso, ficou muito preocupado e como os moradores de Jerusalém. E mandou reunir todos os chefes dos sacerdotes e doutores da lei e perguntou-lhes: onde é que há de nascer o Messias? Eles responderam: em Belém da Judéia, conforme o que o profeta escreveu. Assim escreveu o profeta: tu, ó Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as terras principais da Judéia, porque de ti é que há de vir quem? O Senhor Salvador. Nessa tradução aqui diz: porque de ti há de vir um chefe que será o pastor do meu povo de Israel. Então Herodes chamou à parte os sábios e perguntou-lhes: quando é que exatamente a estrela lhes tinha aparecido? Depois mandou-os a Belém com esta recomendação: vão e informem-se cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrarem, venham me dizer para eu ir lá adorá-lo. Imagina se Herodes estava muito preocupado em adorá-lo. Aí o versículo 9 diz: depois de ouvirem o rei, os sábios partiram. Nisto repararam que a estrela que tinham observado no Oriente ia adiante deles, até que parou por cima do lugar onde se encontrava o menino. Ao verem a estrela, sentiram uma alegria enorme. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e inclinaram-se para o adorarem. Depois apresentaram o que traziam para lhe oferecer. O que era? Ouro, incenso e mirra. Então Deus avisou-os por meio de um sonho, para não voltarem a encontrar-se com Herodes. E eles partiram para sua terra por outro caminho. Esta é a palavra do Senhor para nós esta manhã. Muito bem. Dentro desse contexto, dentro desse relato de Mateus, como é que Jesus Cristo nasceu? Será que ele nasceu num palácio? Ele nasceu num lugar ali rodeado dos animaizinhos, um lugar onde sequer encontraram um quarto na cidade de Belém para acomodarem Maria como quando estava para dar à luz. E ele ali estava numa manjedoura. Ali em redor dele estavam os animais, que são também criação de Deus. Em seu nascimento, os raios de glória, toda a glória que foi dada a ele no seu nascimento veio do céu. Vocês se lembram do relato da semana passada que uma multidão de anjos desceu do céu dando glórias e aleluia ao Senhor. Então, da terra, dos seres humanos aqui, os que primeiro tiveram o privilégio de adorá-lo, quais foram? Foram aqueles pastores que estavam no campo. Os pastores, pessoas simples, que estavam no campo, foram lá para adorar o menino rei. Não se tem relato nenhum na história de que pessoas que se intitulavam importantes estivessem lá a adorar o Senhor. Isso é uma coisa que nos chama muita atenção, porque do jeito que o mundo está seguindo hoje, as coisas de Deus para as pessoas, entre parênteses, que se chamam importantes, que se acham importantes, o Senhor Jesus não é mais prioridade como era no passado para muitas pessoas. E isso é triste. Mas uma coisa é certa, dentre as pessoas comuns, dentre as pessoas simples, dentre as pessoas humildes, essas sim
seguem buscando ao Senhor e adorando ao Senhor. Então agora eu quero falar não da atitude de ninguém mais, mas dos sábios, daqueles magos que vieram de muito longe. Segundo alguns relatos históricos, eles vieram do Oriente a uma distância de 1000 milhas. E não vieram de carro, não vieram nem de charrete, eles vieram pelos desertos, vieram cruzando o deserto. Quando a gente imagina a figura do deserto, não deve ter sido fácil para eles cruzarem o deserto. Então o que passa na prática é que eles seguiram o sinal da estrela. O sinal da estrela que os conduziu desde lá do Oriente até o lugar onde estava o Salvador. E uma coisa interessante, quando a gente busca a história daquele tempo, é que era comum as pessoas associarem o nascimento de um grande governante, associarem o nascimento de um grande governante a um sinal celestial diferente. Todo dia a gente vê estrelas no céu, certamente naquela época todo dia eles viam estrela no céu. Mas eles tinham uma tradição e eles tinham uma prática que era de observar os astros e as estrelas, e eles se dedicavam ao estudo da astrologia, e eles ali criam que quando alguma coisa muito importante no mundo acontecia, eles recebiam um sinal de Deus por intermédio de alguma estrela que os diria alguma coisa. Então, isso é muito importante para a gente observar, porque, por exemplo, às vezes, nós na cultura ocidental, nós temos um hábito e quando a gente ouve falar, ou a gente vê hábito de outras culturas, né, a gente às vezes fica assustado. Mas Deus fala com o povo da maneira que Ele quer. Ele usa a natureza, Ele usa as pessoas, Ele usa até os animais para falar conosco. Então não é de se estranhar que o Deus Criador do universo fosse usar uma estrela que chamou a atenção no meio de todo o firmamento para guiá-los. E eles assumiram aquela atitude obediente de ver o que a igreja, o que a estrela estava conduzindo a eles. E enquanto aos presentes que eles trouxeram para ofertar ao Senhor, certamente a eles já tinha sido revelado quem era aquele governante que estava nascido, que tinha nascido ali. Como se diz, Deus revela as pessoas, fala com as pessoas de maneira diferente. Porque se a eles não tivesse sido revelado quem era Jesus Cristo, os presentes deles poderiam ser o quê? Um carrinho, uma bolinha, sei lá o que tinha de presente para a criança naquela época. Mas os presentes tinham um significado especial que nós vamos ver. Se eles não soubessem quem era, não tivessem sabido quem era, jamais que os presentes teriam aquele significado. Então, o que eles vieram, na verdade, fazer? Eles vieram cumprir um propósito. Cumprir o propósito para o qual toda criatura foi imaginada na mente de Deus e para o qual toda criatura existe. Eles vieram, cruzaram os desertos para cumprir o propósito mais nobre que pudesse se pensar para a vida deles. Propósito mais nobre que se pode pensar para a nossa vida é a gente adorar a Deus. E outra coisa que chama a atenção é que eles não eram judeus. Eles vieram do Oriente, eles não eram judeus e vieram adorar o rei dos judeus. Que coisa extraordinária! Como é que Deus revela? Não existe privilégio da parte de Deus para nenhuma pessoa que é diferente das demais. Para qualquer cultura, para qualquer pessoa que exista no universo, Deus tem o mesmo propósito. Não importa a religião, não importa a raça, não importa a condição social, não importa nada. Deus revela o seu amor e revela de maneira que as pessoas possam entender
E naquele momento, para eles, revelou por meio do que eles sabiam, que era observar os céus e ver os sinais que vinham dos céus. E a outra coisa que a gente também pode imaginar e que existe em outros relatos históricos é que vale saber que os antigos, aquele povo daquela época, eles estavam sempre estudando os sinais dos céus a fim de encontrar aquilo que era a pergunta e continua sendo as perguntas de todo ser humano. Quais são as perguntas de todo ser humano? Primeira pergunta de todo ser humano é: quem sou eu? É ou não é? A gente chega um momento da vida que a gente se indaga, afinal de contas, quem sou eu? E nós somos todos diferentes uns dos outros, mas para Deus nós estamos no mesmo nível. Ele nos ama da mesma maneira. Então, para Ele, nós somos o melhor da criação dele. Existem os animais, existe a natureza, mas nós somos o melhor da criação de Deus. E aí o que acontece? Para aquele pessoal daquela cultura, né, eles também buscavam descobrir quem eles eram, do ponto de vista espiritual, e por que eles estavam na Terra. Indagação também que muitas vezes as pessoas fazem ao longo da sua vida, né? Por que eu estou aqui? Muitas vezes nos perguntamos. E a outra pergunta é: para onde vamos ir? As pessoas que conhecem o Senhor, as pessoas que estão ligadas com Deus, estas em Jesus Cristo, elas sabem para onde vão, elas sabem qual é o destino. Mas a gente, ao longo da nossa jornada, a gente encontra uma porção de gente sem esperança. A esperança deles está neles mesmos, de fazer aquilo que eles acham que é o melhor para fazer, mas que infelizmente, por não estarem de fato ligados e dependentes do Senhor, então eles fazem essa pergunta: para onde eu vou? E muitos creem que terminam no túmulo, o que não é a verdade das Escrituras. Então o rei menino, ele trouxe boas novas, não só para aqueles magos, não só para aqueles sábios, mas que ainda hoje as boas novas fazem com que nós outros possamos saber quem nós somos, e quem nós somos em Cristo é o que faz a diferença na nossa vida. Não é quem nós somos em termos de nacionalidade ou de qualquer outro entendimento, mas quem nós somos em Cristo Jesus. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio, para que nós nele não tenhamos condenação. É isso que está escrito: para os que estão em Cristo não existe condenação. Então, em Cristo nós sabemos quem nós somos. Agora, para onde vamos também, segundo o que o Senhor fez, nós sabemos para onde vamos, porque Ele veio para nos resgatar de nós mesmos. Ele veio para nos resgatar do pecado, da nossa vida pecaminosa. Ele veio para nos resgatar da nossa arrogância como seres humanos, de tudo aquilo que traz o pecado na nossa vida. O plano de Deus para nós é perfeito. Não existe outra maneira de nós buscarmos a viver uma vida com sentido, uma vida sabendo quem nós somos, que somos amados do Senhor, né? E para que viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Então, eu fico imaginando o seguinte: se Jesus Cristo não tivesse vindo, imagina essa figura, se Jesus Cristo não tivesse vindo para fazer o que Ele fez por nós, qual seria a nossa situação hoje? Já pensaram alguma vez nisso? Em que situação nós estaríamos hoje se Jesus Cristo nunca tivesse vindo ao mundo? Eu quero crer que nós estaríamos absolutamente perdidos, não? Será que a gente teria esperança de alguma coisa boa se Jesus Cristo não tivesse vindo? Eu não creio que teria alguma coisa boa se Jesus Cristo não tivesse vindo, porque o que a gente vê aqui nesse mundo não é nada de interessante. Não precisa da gente repetir, porque
Todo mundo vê todos os dias as notícias. E a única coisa que nos dá a certeza de que o lugar que nós vamos viver não é como a terra, que o lugar onde nós vamos viver eternamente não é um lugar de violência, não é um lugar de tristeza, não é um lugar de choro nem de dor. A única coisa que faz sentido é nós sabermos a que veio o Senhor. Então, na verdade, o nosso objetivo é encontrado no Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Ele é que nos amou primeiro. E o que fizeram aqueles magos quando eles chegaram lá? Eles abriram os seus tesouros e entregaram as suas ofertas. Entregaram as suas ofertas. Lembra-se, vamos nos fixar um pouquinho nisso também. Quais foram as ofertas que eles trouxeram? Número 1, eles trouxeram ouro. Qual é o significado da oferta de ouro? O ouro aponta para a majestade do Senhor Jesus, porque Ele é rei. E Ele não é um rei dessa terra, Ele não prometeu que o reino dele era desse mundo. O reino dele é o reino dos céus. Então o ouro aponta para a majestade. Ele é um Senhor cheio de majestade. O número 2, o segundo presente foi o incenso. O incenso apontou para o quê? Para a divindade dele, porque ele é Deus. Ele se fez homem através de Maria. Ele não nasceu como qualquer um de nós que nascemos de um pai e de uma mãe. Ele nasceu de uma mãe que foi Maria, mas ele foi concebido por quem? Então aí é que faz a diferença. Aí é que faz a diferença. Porque sendo concebido pelo Espírito Santo, ele tem duas naturezas. Ele teve duas naturezas quando esteve aqui na terra. A natureza humana, portanto, quando a gente ora a ele, quando a gente conversa com ele, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é lágrima, porque ele foi abusado, foi sacrificado, foi machucado, mais do que qualquer um de nós. Então, o outro presente, que é a mirra, apontou para a humanidade dele. Então ele ao mesmo tempo teve natureza divina, como tem até hoje, e enquanto esteve aqui conosco ele teve a natureza humana. Ele não foi um robô. Tristemente hoje a gente vê que os homens querem transformar as pessoas em robô. Eles agora inventaram os robôs para substituir o homem, não é isso? Você vê que tristeza, né? A mentalidade humana, fazer um robô para querer substituir o homem. É muito triste. Isso é uma coisa que a humanidade não se dá conta. Para onde que a gente está indo? A gente quer substituir o melhor da criação de Deus, que é o ser humano, substituir por um robô. Meu Pai do céu, o Senhor que tenha piedade de nós. O Senhor que tenha piedade de nós. Então, o que é que nós, na verdade, observamos e aprendemos com essa lição dos magos, dos sábios? Eles vieram para se render ao Rei Eterno. Tudo que Deus quer de nós é que a gente se renda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que se renda ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas que a gente se renda de coração. E certamente eles se ajoelharam diante do rei menino. E ao se ajoelharem, eles mostraram o quê? A humildade. Eram sábios, eram pessoas cheias de entendimento das coisas e pessoas que tinham certamente um sentido espiritual para a vida deles, porque senão não estariam buscando a vir adorar o Senhor, mas eles se prostraram de joelhos. E hoje em dia muitas pessoas, muitos seres humanos têm vergonha de cair de joelhos para orar e para se comunicar com Deus. Mas o Senhor é misericordioso. Ele não veio para nos apontar, para nos acusar. Ele veio para nos levantar. Ele veio para nos redimir. Então, o que mais que a gente pode aprender com esses homens sábios? Que
a relevância da vida, o que é mais importante na vida, é a gente seguir o propósito para o qual Deus nos criou. Eles cumpriram esse propósito à custa de dificuldade, mas não está escrito que eles reclamaram porque viajaram pelo deserto por dias e dias e dias. Aqueles homens encontraram com Deus em meio à jornada deles de vida. E hoje o Senhor quer que nós o reencontremos na nossa jornada, em qualquer que seja a situação que nós estejamos vivendo. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, o Senhor nos aceita como nós estamos, como nós somos e no estado em que nós nos encontramos. Não é preciso da gente se preparar e a gente se purificar, como muita gente pensa no negócio da purificação, para chegar ao Senhor, porque Ele nos conhece e nos conhece desde o tempo que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então não é o melhor que a gente possa fazer para a gente chegar ao Senhor. Ele nos aceita da maneira que nós somos e da maneira que nós estamos. Então, nós encontramos o que mais nós precisamos quando nós buscamos do Senhor. Toda vez que a gente passa a nossa vida buscando de tudo, menos buscando do Senhor, certamente a gente não vai usufruir das bênçãos que Ele nos oferece quando nós estamos à busca do Senhor. E eles estavam à busca do Senhor. E a outra coisa é que eles deram a si mesmo, a Deus em primeiro lugar. Eles se deram a Deus em primeiro lugar. Certamente que como pessoas muito importantes lá na terra deles, eles deveriam ter muitas coisas a fazer. Mas eles dedicaram o tempo deles para virem se render ao Senhor. E antes que eles dessem o que tinham em suas mãos, eles primeiro eles se renderam. Se nós primeiramente não nos rendermos ao Senhor, antes de nos rendermos a Ele, antes de nós nos inclinarmos para adorá-lo, alguma coisa fica faltando, porque o que Ele quer não são presentes. O melhor presente que Ele quer qual é? Hein? A nossa vida. Esse é o melhor presente que a gente pode dar ao Senhor hoje. Ainda que a gente tivesse muita coisa significativa ou simbolicamente para dar ao Senhor, o que Ele mais quer de nós é a nossa vida. Então a gente não deve se cansar nunca de entregar 1, 2, 100, 1000, quantas vezes seja, de a gente se entregar a Ele de novo. Não importa que um dia a gente já confessou o Senhor como nosso Senhor e Salvador, mas isso é uma coisa que praticada diariamente faz diferença na nossa vida. Se a cada dia, quando a gente levantar, a gente agradecer ao Senhor pelo dom da vida e disser assim: Senhor, eu hoje de novo entrego a minha vida para Ti, isso é o que mais pode agradar ao Senhor. É o que mais pode agradar ao Senhor. É nós nos comprometermos e nós entregarmos a Ele diariamente, porque o Natal não é só agora. Nós logo mais vamos nos reunir com as nossas famílias, vai ser um tempo de alegria, etc., mas é a grande oportunidade para a gente relembrar a nós mesmos, aos nossos filhos, aos nossos netos, o que nós estamos celebrando. Então, finalmente, lembre-se de que nós fomos criados para adorar. Todo o resto vem depois. Tudo mais que a gente possa fazer na vida vem depois, porque o que mais agrada ao Senhor é dar-lhe o nosso coração. Então tem uma passagem no Antigo Testamento, em Jeremias 29:13, que é muito linda. Fala daqueles que querem entregar o seu coração a Deus. E diz assim: o profeta Jeremias, da parte de Deus, disse para o povo, quando eles estavam muito agoniados, disse para eles, para o povo de Israel: você vai me procurar e me encontrar, quando você me buscar de todo o seu coração, e eu vou ser encontrado por você. Então essa é a promessa do Senhor, nós vamos ser encontrados pelo Senhor quando nós buscarmos a Ele
de coração. Então a pergunta final é essa: você é um buscador de Deus? Você está à busca de Deus? Em todo aquele contexto lá que nós vimos, existiram pelo menos 3 tipos de resposta para o chamado de Deus. A primeira resposta foi da parte dos sábios que estavam ansiosos para buscar o Messias e fizeram tudo o que era necessário para encontrá-lo. Fizeram tudo o que era necessário. Nada foi uma barreira para eles chegarem lá a encontrar o Senhor. O segundo tipo de resposta foi a resposta de Herodes, que além do mais ele foi cruel. Ele não só era hostil à ideia de Natal, à ideia de celebrar o rei menino, mas ele queria impedi-lo que Jesus se estabelecesse nesse mundo. Agora eu pergunto a vocês, tem alguém que pode barrar? Tem alguém que pode impedir o plano de Deus nas nossas vidas? Não tem Herodes, não tem presidente nenhum, rei nenhum, ou rainha nenhuma deste mundo que possa impedir o plano de Deus na nossa vida. O plano de Deus na nossa vida está sendo cumprido para os que já creem no Senhor Jesus e será cumprido até o final, como está escrito em Apocalipse. Nada neste mundo será capaz de barrar o povo de Deus de alcançar o propósito final da nossa redenção e a vida eterna. Mas tinha uma outra reação que a gente leu nessa passagem. Tinham os líderes religiosos. Lá em Jerusalém, ou até mesmo em Belém, tinha líderes religiosos. Tinha os caras que conheciam muito bem a lei. Eles eram os doutores da lei. Tinha os sacerdotes. Tinha todo aquele aparato. Mas veja, não está no relato, em nenhum dos evangelhos, que algum daqueles sacerdotes, alguns daqueles doutores da lei, que tivessem ido lá para se render ao Senhor Jesus. Então nós somos privilegiados, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos realmente privilegiados. Nós não estamos aqui hoje por acaso. Toda e qualquer pessoa que está aqui hoje, nesse santuário, tem um propósito. O propósito é adorá-lo. E o propósito é a gente entregar o nosso coração a Ele. O que pode glorificar ao Senhor e o que pode fazer sentido para a nossa vida. Nenhum deles foi lá. Eram 5 milhas de Jerusalém até Belém. Os magos vieram de muito mais longe. Então veja, aquilo que aconteceu naquela época, meus irmãos, se a gente puser atenção no que está acontecendo nesse mundo, não é nada diferente. É pior ainda. Eu quero crer que seja pior do que o descaso com o Senhor que eles fizeram naquela época. Mas como nós somos o povo de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, escolhidos e separados para Ele, nós vamos agradecer, orando nessa manhã e entregando outra vez o nosso coração para o Senhor. Não importa quantas vezes a gente já entregou, mas vamos orar e fazê-lo da maneira que vocês quiserem, silenciosamente ou não. Nós temos liberdade porque estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós não queremos perder essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por quem nós somos em Ti, Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos quem somos quando encontramos a Ti. Nós sabemos a que estamos aqui, ou para que estamos aqui, porque estamos em Ti, Senhor Jesus, e nós sabemos para onde iremos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, Senhor, ainda que a gente não saiba o momento em que o Senhor vai vir, mas nós queremos uma vez mais usar esse privilégio de entregar a Ti os nossos corações e a nossa vida. E vamos fazer isso agora, Senhor, do profundo do nosso coração. Eu convido vocês a repetirem essa frase da nossa oração, a gente entregando o nosso coração ao Senhor de novo. Vamos fazer em voz alta. Senhor, nós te amamos. Por isso estamos aqui, Senhor, na sua presença. Queremos dedicar uma vez mais
a nossa vida, o nosso coração a Ti, Senhor, que é o melhor que nós podemos dar em retribuição ao melhor presente que recebemos de Deus, que é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa-nos, abençoa a sua igreja, abençoa as nossas famílias e estamos eternamente gratos. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então,